Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que esse sábado seja um sábado deleitoso e prazeroso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição e hoje, 21 de janeiro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 4, que ela tem como título Ofertas para Jesus. Agradem muito a Deus quando nós nos sacrificamos para darmos ofertas regularmente à igreja. A Bíblia em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 2 nos diz: como em muito prova de tribulação, a abundância e do seu gozo e sua profunda pobreza abundaram em riquezas da sua generosidade. O que se recebe pelo realizado é salário, ou seja, o pagamento merecido pelos trabalhos e os serviços que nós fazemos. Mas se nós fizermos por aquilo que foi dado gratuitamente, é mérito de Cristo. Ele estava no começo e certamente estará no fim. Somos a via de amabilidade, do amor que vem lá do alto, que vem do céu. Sai na mesma medida que entra. Não satisfaz somente o recebedor, nós temos que repassar. Não basta dar somente o necessário, e sim ser possível de receber. Somos dutos de Deus, eu e você. Somos conectados para que o amor e a bondade entre e saia, produza, multiplique, limpe e console. Não devemos reter, mas damos assim gratuitamente, pois sempre nós teremos mais, porque nós temos um grandioso Deus que tudo vê, e Ele sabe das nossas atitudes, e Ele tem sempre em nós uma pessoa responsável, uma pessoa que está ligada a Ele, e assim Ele derrama muitas bênçãos para todos nós. Nós amamos pelo amor que recebemos. Nós somos generosos pela riqueza que já nos foi concedida. Fomos alcançados pela graça de um Deus benevolente que não nos condenou por sermos pecadores e nem nos rejeitou, mas nos concedeu generosidade de tudo que tem, pois é bom e Ele é gracioso e confia em nós. Ele é bom e verdadeiro, a sua bondade nos alcança e nos faz alcançar as outras pessoas. Não vivemos na terra da corrupção, porque Deus fez uma terra realmente perfeita. Nós vivemos numa terra da generosidade, que é um dos itens do caráter de Cristo. Por isso que o verso para memorizar desta semana nos diz que dar ofertas pode ser um ato de adoração, e assim ele nos fala que darei. Isso quem escreveu este salmo foi Davi, e olha o que ele diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para conosco? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Está lá em Salmo 116, versículos 12 até 14. E aqui o salmista diz que o voto que nós fazemos ao Senhor, quando nós tomamos o cálice da salvação e a nossa fidelidade, obediência a Ele, a tendência sempre é aumentar. Isso deve produzir em nós uma vida de bondade, e somos testemunhas em todos os lugares que nós formos. Além dos dízimos que devolvemos ao Senhor, nós também podemos oferecer ofertas que são tiradas dos 90% que nos resta das nossas rendas, que ficam conosco para nós ajudarmos os menos favorecidos e para a manutenção das igrejas.
Atitudes essas que já eram feitas, pelo povo de Deus no seu início, como ofertas pelo pecado, em resposta à graça divina, por gratidão às bênçãos recebidas, pelo reconhecimento da proteção de Deus, pela vida, pela saúde, pela prosperidade e pelo sustento. Cada pessoa deve dar ofertas o quanto possa oferecer. E a Bíblia nos diz em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 12, que nos fala: porque se há prontidão de vontade, é aceitável segundo o que alguém tem, e não segundo o que não tem. Deus requer muito daqueles que recebem bastante e devolvem dízimos e dão ofertas. Não nos faz assim, pela forma que nós fazemos isso, por esse ato, não nos dá assim méritos para nós diante de Deus, pois o único método de salvação é pela graça, pela aceitação a Jesus como Salvador e Senhor, através da fé em Jesus, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Entretanto, nós demonstramos nosso amor, lealdade, confiança em Deus, quando nós o adoramos através dos dízimos e das ofertas. Deus é o melhor exemplo de generosidade. E a Bíblia nos diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 19. E assim nós levamos as nossas dádivas à casa de Deus, ao templo, à igreja, em resposta ao que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Simples assim, fazemos isto por amor. O amor de Deus na vida promove o amor altruísta, o amor que regenera, o amor que cura, que perdoa e que salva. Que pela comunhão diária que nós temos com o Senhor, nós perseveramos e vamos sendo aperfeiçoados no amor através da comunhão com Deus, através das orações, através da busca do Espírito Santo e pelo estudo das Sagradas Escrituras. Sejamos, pois, vasos de honra, cheios e transbordantes do amor divino. E nesta semana, diariamente, nós revisaremos que as Sagradas Escrituras mencionam sobre as ofertas como parte de nossa administração dos nossos negócios de Deus aqui na Terra. Vamos verificar também durante essa semana que Deus promete fazer a todos nós se nós obedecermos nessa motivação para doar. Está lá em Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34. Aprenderemos também qual é o critério de Deus e que base Ele nos dá para sabermos o valor das nossas ofertas, que está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículos 17. Saberemos qual é a resposta que o salmista faz no Salmo 116, versículo 12, que ele faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Estudaremos como é tributar ao Senhor glória do seu nome, a nossa própria experiência de adoração, que está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, versículos 29. Vamos saber também qual é a mensagem do livro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, que nos ensina que os ricos e pobres, como deve ser feita esta adoração. Verificaremos quais eram os personagens principais no banquete oferecido na casa de Simão,
Qual foi o valor do presente que Maria deu e porque ela ungiu Jesus naquele momento? Por isso, meu amigo, minha amiga, não percam os estudos diários dessa lição, dessa nova lição, lição número 4, que temos plena certeza que ela será maravilhosa, de muito útil para nosso aprendizado. Por isso que Deus, através do poder do Espírito Santo, Ele tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Para que nós possamos obter inteligência e sabedoria quando nós deixamos fluir o Espírito Santo em nós. Quando o Espírito Santo atua verdadeiramente no nosso ser, ele nos transforma. Nós passamos a ter mais entendimento das Sagradas Escrituras, passamos a ter sabedoria e passamos a entender o que são dízimos, o que são ofertas que nós damos na casa do Senhor. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, em um lugar onde não haja mais dor, mais morte, na grande bodas do Cordeiro, nas mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.